Nos últimos anos eu tenho percebido uma preocupação das famílias que se dizem tradicionais ou conservadoras no quesito música, né? O que ouvir? O que os seus filhos devem ouvir? O que não devem ouvir? E aí entra a questão da música clássica, né? Todos dizem que é bom ouvir, assim como dizem que é bom treinar, que é bom comer melhor e tal. Mas não se sabe o porquê que é bom, porquê que não é, o que se deve ouvir, né? É uma coisa meio vaga, assim. Óbvio que várias pessoas já falaram sobre isso, existem documentários sobre isso. Eu não vou ficar aqui me estendendo e dizendo o óbvio para pessoas que eu sei que já me conhecem, provavelmente sabem dos porquês. Mas resumindo, por que a música dita clássica, depois a gente vai ver o que é a música clássica, né? Ela é importante. Porque ela nos ajuda a criar um imaginário, a criar um mundo interior. Quem não conhece música boa provavelmente vai ter muita dificuldade de entender as sutilezas da vida, de entender as complexidades, as texturas, as nuances, porque a vida não é branco e preto, ela não é quente e frio, né? Quando a gente vai ficando mais maduro, tu vai percebendo, poxa, não era bem assim como eu pensava, mas também não é assim como eu pensava que não era, é uma coisa diferente. E aí quem consome arte, quem lê livros bons, quem ouve música boa, eu noto que tem uma facilidade para filtrar, para entender, para se relacionar com as outras pessoas, para se relacionar inclusive com o tempo e com o espaço. Tá? É claro que a discussão que entra aqui, né, o que é a música clássica, o que é uma música bela e o que não é o tema desse vídeo. Tá? O tema desse vídeo é a preocupação das famílias com seus filhos, né, do que eles devem ouvir e o que não devem. E eu quero ser bem direto aqui. A música clássica que eu vou apresentar para vocês não é a música clássica acadêmica, o que ela pode significar academicamente ou não, porque existem muitas discussões e eu não vou entrar aqui, eu já estive neste meio. É sempre uma discussão muito arbitrária, muito relativista, e não existe verdade, não existe feio, não existe belo, não existe bom, não existe ruim. Então aí fica difícil justamente de definir o que você deve ouvir e o que não deve, né? Então, como a gente deve começar? O que eu tenho que ouvir? Eu não sei nada, eu sou um zero, assim, não conheço nada de música, nem de música clássica, muito menos. Seria a mesma coisa, a meu ver, de uma pessoa que ouve música pop tentando me explicar: olha, Otávio, tu tem que ouvir esse cantor aqui, essa banda, porque eu não ouço, eu não sei, eu nunca ouvi, sei lá por quê, entende? Eu nem sei por que eu me interessei pela música clássica muito bem, assim. Eu tenho uma história que eu conto, que eu sou consciente, mas não é 100%. Depois isso vai ser assunto para outro vídeo. Mas como começar? Bom, eu vou ser bem simples aqui. Quem está acostumado a escutar rock há muitos anos, tipo, tu tem mais de 25 anos e tu sempre ouviu rock. Bom, aí é um gênero bem amplo, né? Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Eu sempre digo, ouçam a música barroca, do período barroco, porque ela é muito parecida. É muito parecida. Eu vou depois colocar exemplos aqui embaixo e vocês vão ver o que eu estou dizendo. Hein? É muito parecido. Na questão da textura, dos instrumentos, da rítmica, daquela coisa acelerada, porque justamente, né, o termo barroco, inclusive, que vem do português, da língua portuguesa, significa uma pedra irregular. Então essa coisa extravagante, de muito conteúdo, muita coisa acontecendo ali, e a música do período barroco, ela tem essas características. Pra ti que não está acostumado com rock, uma pessoa mais de boa, tipo ouve MPB, mas não sabe nada de música dita clássica, eu te aconselho a escutar Mozart, Haydn, algumas obras de Beethoven, Schubert, né? São músicas um pouco mais leves, com discursos mais claros, né?
com menos texturas, menos complexidade, mas que para quem está acostumado assim com algo mais linear, vai ser mais interessante. Tá? Também vou colocar aqui a lista dos compositores e das obras. Ok. A música clássica. O que é a música clássica? Bom, nós podemos dividir em dois grandes significados. Ela pode ser, primeiro, compreendida como uma música refinada, uma música erudita, mais acadêmica, que surgiu da música popular e que foi se refinando, né? E por isso, de certo modo, ficou distante do povo, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. E ela é compreendida assim de forma mais senso comum como uma música de concerto, a música que tu compra o ticket, né? Senta lá no teatro, fica quietinho, e aí inclusive tem muita etiqueta, né? Quando que tu tem que aplaudir, quando que não tem. Muita gente nem sabe disso também, conteúdo para outro vídeo. Tem muita coisa para falar com vocês aqui. E é uma música que tu fica passivo ali. Tu tá participando no teu mundo interior, mas a pessoa fica com uma cara assim, ó. Eu, quando ouço música, quando eu vou num concerto, numa ópera, sempre fico meio assim. Eu tento simular no meu corpo o que eu estou sentindo interiormente, que eu acho que é mais participativo. Que é diferente de um show. Um show, a pessoa canta, levanta os braços e tal. Bom, enfim. A ópera, inclusive, no período clássico, lá nos idos de 1700, ali do século XIX, também, ela era um pouco assim. As pessoas não se comportavam tão bem assim, como a gente pensa no teatro. Não, elas conversavam, elas faziam negócios, era um momento de encontro, né? Não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada, tinha ópera, enfim. Mas a música clássica também pode ser compreendida como um período histórico mesmo, do século XVIII, início do século XVIII, ali 1710, 20, até o início do século XIX, 1800, 1810, tá? Que é um estilo de música, é uma forma mais iluminista de pensar o fazer musical, né? Vocês podem estar, por exemplo, pensando na Revolução Francesa, no Marquês de Pombal, naquelas ideias iluministas, na loja maçônica. Ou seja, o que importa é a clareza do conteúdo e o discurso musical. É uma música que vai ter uma melodia muito clara, qualquer pessoa vai reconhecer. Esse é o canto da música. Ponto. E sob essa melodia existe um acompanhamento muito simples, como alguém que está tocando violão e está cantando, tá? Então é uma música mais fácil de digerir, não tem tanto conteúdo. A música barroca, ela já tem não uma melodia, muitas vezes ela tem duas melodias ao mesmo tempo, 3, 4, 5, bom, enfim. Então, para quem está acostumado com músicas mais simples, mais melódicas, comecem pela música do período clássico. Mozart, Haydn, algumas obras de Beethoven, porque ele é a ponte, né, do período clássico para o período romântico, que é um pouco mais extravagante, mais complexo também de se entender. Para ti que é roqueiro e gosta de uma coisa mais frenética, música barroca, tá? A última coisa, como escutar esse tipo de música? Eu, como músico, por exemplo, é uma das coisas mais irônicas da minha vida, né? O músico, eu sempre digo, é o cara que quase nunca escuta música. A gente não ouve música, tá? Eu falo por mim e por muitos que eu já conversei, muitos colegas meus que eu já conversei dizem a mesma coisa. Por quê? Porque a gente está sempre estudando. Então, quando o cara está tocando, ele está preocupado com a técnica, com aquela qualidade do som, com a dinâmica, etc. Não está preocupado assim em fruir, em sentir, né? Não. Ele quer produzir a música. É óbvio que num recital de piano, tu tem que assumir duas posturas, o que é muito difícil. Racionalmente, tu tem que te controlar para fazer tudo certo, mas tu também tem que te colocar numa posição passiva diante da música que está ali, para o público e para ti, né?
mas a gente não consegue ficar totalmente passivo. É algo impossível. Então, eu particularmente só ouço música quando eu vou numa sala de concerto física mesmo. Eu raramente ponho um fonezinho para escutar música, ou sento para ouvir num disco, ou para colocar ali quando eu estou lavando a louça. Inclusive, não façam isso, porque a música clássica, ela não é uma música de mobília. O que é a música de mobília? É uma música que tu põe de fundo. Ela é como se fosse um móvel, ele está ali, mas ninguém percebe. Mas é bom que esteja ali. Porque se tu quer sentar, tu senta. Se tu quer deitar, tu deita, entendeu? Tu não está numa sala vazia, né? O silêncio, às vezes, dá esse sentido de vazio. E a música de mobília, ela preenche esse silêncio. Óbvio que a música surge do silêncio, mas existem músicas e músicas. É como um vinho de mais de 100 reais, tu tomar de qualquer jeito. Não, não é assim. A música clássica, ela pede uma preparação do espírito, né? Então eu tenho preferido, quando eu vou escutar música erudita, ir num recital, ir numa ópera, ir num teatro. Eu preparo meu espírito antes, desligo o celular e curto aquele momento, né? Agora, um jazz, uma bossa nova, algo assim, que tu não precisa realmente estar toda hora prestando atenção, tá ok, até vai como uma música de fundo ali, uma música de mobília, né? Mas se tu quer te aproximar da música clássica e mostrar isso para os teus filhos, bom, tem que ter o foco, tem que ter atenção. Eu lembro que quando eu comecei, lá nos idos de 2013, 14, poxa, mais de 10 anos, né? Eu parava realmente no meu quarto e colocava música assim nas caixas de som e escutava uma sinfonia inteira. Assim, só para vocês terem ideia, uma sinfonia, ela tem mais de 1 hora, tá? Às vezes 2 horas quase. E eu ficava ali sentado, realmente, curtindo. Aquilo me dava prazer e aquilo me renovava. Eu entrava num processo de catarse. A gente pode falar disso nos próximos vídeos. E eu noto assim que as pessoas não fazem ideia de que música, ela tem um papel purificador aí também, da rotina. Ela purifica daquela rotina, daquela mesmice, ela dá um sentido, ela nos entusiasma, né? Para nos fazer olhar muito além, né? Aí tem algo metafísico, e a gente não trata as coisas metafísicas de qualquer jeito, né? Então, basicamente é isso. Música barroca para os roqueiros, música do período clássico para começar, né? Para quem não é roqueiro, para quem não está acostumado com a música muito rítmica, muito frenética, muitas vozes, né? E nos próximos vídeos eu posso falar de questões mais concretas, assim, de terminologias, como a gente deve se portar numa sala de concerto, como que era na época, que é bem diferente de hoje, inclusive. E espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Até mais!